Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, eu vou dar uns 20 segundos aqui para vocês olharem o gráfico e me pedirem desculpa, porque eu tenho absoluta certeza que todo mundo me xingou quando a gente perdeu esse fundo aqui. Eu tenho certeza, conheço vocês, cara. Comecei a fazer vídeo ontem, não conheço vocês. Então eu tenho certeza que rolou algumas palavras não beneficentes em minha direção. Ah, o cara falou que não ia perder o fundo e perdeu. Vai continuar caindo infinitamente. Eu tenho certeza também que teve gente emocionada que vendeu aqui e chorou quando o gráfico formou esse topo aqui. Mantenho, né, o meu peso, 60 mil é a zona de suporte, qualquer coisa ali próximo disso é compra e sem desenrolo. E houve o seguinte, nessa situação aqui a gente teve aquele probleminha lá com o dirigente da Binance. Eu tenho que até acompanhar isso, eu não sei se ele já foi preso ou não, mas tinham emitido uns contratozinhos meio, uns pedidos de prisão dele, né? Mas a gente também teve o processo gráfico, a gente não exclui o processo gráfico, observa que tem uma linha de tendência aqui, que anteriormente, né, nesse cenário aqui, era um triângulo, né? Mas se configurou uma linha de tendência porque ele não manteve o triângulo, né? Tanto para cima quanto para baixo. E aí o que aconteceu? Nesse cenário aqui ele registrou um último toque aqui, também um toque pelas médias na parte de baixo. Observa que a média de 20 períodos, de 50 períodos aqui, nesse ponto, elas se encontraram com um reteste, né? Justamente na linha de tendência. Então a gente teve um sinal claro aqui de que viria uma inundação. Talvez aqui nesse cenário, no 4 horas, a gente veja até uma coisa melhor aqui desenhada, não? Vamos dar uma olhada. Olha lá, no 4 horas a gente tem a formação de um topo duplo. Ó, a gente tem a formação de um topo duplo. Com uma belíssima formação de candle de indecisão, né? Confirmada logo em seguida, se bem que aqui a confirmação não foi tão legal, né, porque não chegou a perder a mínima, mas deixou um belíssimo candle em um cenário de topo duplo. E aí veio inundação gráfica, né? Para quem estava atento, foi oportunidade de compra. Volto a dizer, 60 mil é compra e não tem desenrolo, até que se prova o contrário. E aí a gente teve o fechamento de um dia apenas abaixo da região dos 60 mil, porque aqui fechou em 60.700, continuou caindo, buscou 56, não foi? Buscou 56 mil. Aqui foi o único fechamento abaixo, não, né? Teve aqui, perdão. Teve dois fechamentos abaixo de 60 mil, só que esse fechamento aqui já foi verdinho, já foi com um sinal gráfico de reversão. Claro que esse sinal gráfico precisava ser confirmado, poderia ser uma barra verde ignorada facilmente, né? E aí acabou que no dia de anteontem, né, sexta-feira, ele foi confirmado como um candle de reversão, quando ele entregou essa belíssima pernada. Então ele seguiu uma tendência de baixa que começou aqui, com essa formação desse topo duplo aqui. Aqui começou uma mini tendência de baixa, confirmada aqui com um topo descendente, com mais uma pernada aqui com um topo descendente, e agora temos a possibilidade de fazer uma reversão de tendência. Sim, por que a possibilidade? Porque ainda não se formou uma reversão de tendência oficial. Para a gente formar uma reversão de tendência oficial, a gente vai precisar romper justamente o topo que ele está conflitando agora. Por quê? Funciona dessa forma aqui. Se você tem uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Aí você chegou no final gráfico de reversão, sei lá, um fundo duplo ou só uma virada de reversão. Aí você tem a formação do primeiro fundo ascendente. Quando o primeiro fundo ascendente é formado, você tem a formação oficial de uma nova tendência. Só que quando você tem o rompimento do que seria o topo anterior aqui da sua tendência, né? Observa que esse foi o último topo criado dentro da tendência de baixa. Quando você tem o rompimento desse topo, você tem a evidência 1 de virada de tendência. Quando você tem a formação de um fundo ascendente, um fundo superior ao fundo anterior, aí você tem a evidência 2 de uma nova tendência. Então é assim que funciona, é assim que a gente espera agora. Então o que a gente precisa primeiro? Que rompa essa região aqui dos 64 mil, que forme um outro suportezinho, pode ser bobinho mesmo aqui, perto de 62 mil, e continue subindo. Que aí a gente tem a evidência do rompimento, a evidência do fundo, e aí volta a olhar para cima com mais tranquilidade.
Mas foi o que eu falei pra vocês, né, no vídeo de semana passada. A gente pode ficar caminhando aqui por bastante tempo. O importante é que deu 60 mil, qualquer coisa abaixo, próximo disso, compra, porque é essa zona que o gráfico está defendendo. Então, do mesmo jeito que no final de semana, ou melhor, na metade da semana, ele entregou o que pra mim foi um evento de medo, né? Ele voltou muito rápido, porque teve gente que viu aqui a oportunidade. E vamos dar uma olhadinha rapidinho em... Não, aqui, liquidation. Quanto que o mercado foi jantado nessa brincadeira aqui? Eu não sei se eu vou conseguir. Foi que dia? Perdão, foi dia 1º, dia 30 e dia 1º. Aqui, ó, dia 1º. Foi 300. Não, aqui a gente tá... É isso mesmo? Não, a gente tá em... Tá pulando um mês, né, o doidão. Aqui, ó. Até que foi pouco, te falar. Foi pouco. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui gráfico de 12 horas pra gente ter uma noção de quanto que foi jantado no mercado aqui, ó. Dia 1º. Não, foi aqui. Até que foi pouco. 170 milhões? Pô, Felipe, mas 170 milhões é grana. É, mas quando você pensa que ele de dia 14 foi quase um bilhão, né? Que foi liquidado. Quase 1 bilhão liquidado. Sem noção do que é isso? Quase 1 bilhão no dia 14 de abril. Cadê? 14 de abril foi aqui. Quase 1 bilhão nessa brincadeira aqui. Você ter um evento como esse aqui de 170 e pouco, de 200 milhões é pouco. Só que é uma evidência interessante pra gente. Porque se foi pouco, a gente traz o entendimento de que foi varejo. Quem perdeu grana aqui foi emocionado. Foi a galerinha de baixo. Não foi baleia. Não foi gente que movimenta gráfico. Porque senão teria sido muito mais volume que teria sido liquidado nessa brincadeira aqui. Então não teve uma quantidade de realmente players expressivos sendo liquidado aqui. Teve gente emocionada que viu o gráfico caindo. Vende tudo, vende tudo, vende tudo. Perdeu 60 mil. E aí essas mesmas pessoas tiveram que comprar logo depois. Infelizmente, é assim que funciona, né? Infelizmente é assim que funciona. Quem opera errado vai pagar depois quem opera certo. Então, de uma forma geral, voltamos ao cenário, né? O cenário que eu falei para vocês, que é o cenário que a gente tá olhando para cima assim. Precisa, obviamente, agora de uma nova evidência, né, da formação de um novo fundo ascendente, do rompimento dessa zona aqui dos 64.700, tudo isso para bater o martelo legal. Observa que o gráfico tocou justamente na zona que a gente precisa romper ontem e não encontrou força para romper. Hoje ele está buscando ir lá de novo, então seria interessante que a gente consiga, né, até porque também significa um rompimento. Observa que o gráfico fechou justamente na média de 50 períodos, tá? Então seria interessante se ele rompesse, porque dentro desse rompimento ele volta a ficar acima das médias, né? As médias voltam a fazer inflexão para cima, porque elas já estavam há bastante tempo inflexionando para baixo, né? Tirando de 50, ela estava andando de lado, mas a de 20 estava olhando para baixo há bastante tempo. Então agora ela volta a ir para cima, né? E a gente teve o evento do próprio gráfico. Deixa eu até ver o RSI aqui, cara, como é que ficou. Porque o estocástico ele deixou uma boa oportunidade de compra olhando só o indicador. Ó, o RSI ele formou ainda um fundo mais fundo aqui, né? Ele buscou ali a zona dos 35. A última zona que ele tinha buscado era justamente a zona do 38 quando ele formou esse fundo aqui. Então, pra gente é interessante, porque talvez na próxima formação de fundo, que seria o fundo ascendente, é onde ele dê mais uma mergulhada ali, entre na zona de sobrecompra e dê uma evidência final pra gente fazer o que pode ser a última compra antes de um cenário de alta, né? Última compra dentro de um cenário de alta. Deixa eu dar uma olhada no mensal rapidinho. Gostei. Por quê? Muita gente colocou ordem de venda aqui, na perda desse fundo. E por que colocou ordem de venda ali nesse fundo? Porque se isso aqui fosse uma formação de torres gêmeas, que a gente costuma falar, eu não gosto de usar esse termo porque, bom,
Torres gêmeas remete à virada de tendência. E aí a gente está no topo. Então vocês conseguem entender a analogia. Não é muito legal, eu não gosto de utilizar essa analogia, não. Mas, comumente no gráfico, eles falam sobre twin bars, né? Barras gêmeas. E aí, twin bars costuma ser reversão de tendência. Quando você tem essa formação aqui. Quando você tem uma formação desse tipo aqui, costuma ser reversão de tendência. E aí, o que você tem? Tem uma contra-reversão de tendência, que é tipo sanduíche. Que eu também acho uma bobeira ficar nomeando, mas é basicamente essa ideia. Quando a terceira ignora e ele não se configura como uma barra gêmea. Ele se configura como um sanduíche, porque literalmente parece um sanduíche. Ah, mas Felipe, como é que você descobre uma da outra? Só quando a terceira fecha. É por isso que a gente sempre leva a terceira em consideração. Se a terceira fechar abaixo da mínima da segunda, aí é uma reversão de tendência. A ideia seria que continuasse a cair. Se a terceira fecha próximo ao máximo da segunda, então é uma barra continuativa, ou seja, um sanduíche. Por isso que a terceira barra fechar é quando a gente tem a certeza. Tudo no gráfico é só quando a gente tem a certeza. Ah, mas aí é muito fácil quando já é fato consumado, Felipe. É muito fácil quando é fato consumado. Por isso que os ricos continuam ricos, porque eles vão trabalhar em cima do fato consumado. Eles abrem essa margem aqui de perda financeira para ganhar essa margem aqui. É isso que eles fazem. Então eles deixam de comprar nesse fundo aqui para comprar aqui quando a gente já sabe que é de fato um fato consumado. Ah, mas aí eles perdem a oportunidade de ganhar mais. Eles perdem a oportunidade de ganhar mais, mas eles só colocam a mão onde realmente tem lucro. É assim que grandes players operam. Até porque a maioria dos grandes players operam com dinheiro que não é deles, né? Operam com dinheiro de investidores, fundos de investimento. Então os caras não podem errar. Não pode errar. Então, para não errar, eles optam sempre por uma coisa chamada prudência. E para isso eles precisam abrir mão disso. Só que aquela galerinha mais emocionada acha que vai conseguir correr na frente, né? Acha que vai conseguir pular na frente e pegar a tendência ali no marco zero. Quem caça fundo e caça topo, caça problema. Eu sempre falo isso. E aí o que acontece? O cara botou a venda aqui, ativou a venda dele, ele botou o stop um pouquinho acima. Normal, talvez ele tenha usado a Fibonacci, botado o stop um ponto acima da Fibonacci, sei lá, ele botou um stop ali que ele achava justo. O que aconteceu? Ativou a ordem dele de venda, né? E ele ficou felizão durante alguns minutos, porque ele pensou, eu sou o cara mais inteligente, peguei o ponto zero da venda, e logo em seguida entra essa inundação de compra absurda jogando o gráfico para cima. E aí o cara tem que ver a operação dele toda negativa, isso se ele já não tomou stop. Felipe, mas não tem uma chance disso aqui fechar como uma barra verde ignorada e o próximo candle ser um candle vermelhão de inundação? Tem. Aí vai depender de se a barra fechar sim. Se a barra fechar nesse cenário aqui, aí de fato a gente tem a formação de uma barra vermelha ignorada. E aí vale a pena sim abrir operações de venda. Ou seja, se ela fechar abaixo, se o mês que nós estamos agora de maio fechar abaixo da região dos 66 mil, pode ser uma confirmação ou pode ser uma evidência de uma barra verde ignorada. Aí valeria a pena, mas com stop pequeno. Mas valeria a pena você tentar pegar uma situação como essa. Mas sempre é um risco. Você teria muito mais chance de dar certo nessa operação se você colocasse sua venda aqui embaixo. E não tentar vender aqui o topo, estopando 2, 3 coisas acima. O que acontece, entendeu? Para isso aqui, digamos que o cenário seja de queda. Aí você quer ser inteligente. O gráfico fechou aqui próximo à zona dos 65.500. 65.500 é abaixo da 0,5. Então, existe uma probabilidade de ser uma barra verde ignorada. Aí tu vende logo aqui e coloca o stop aqui. Pensando, sou o cara mais inteligente, peguei o topo da tendência. Pode ser que simplesmente comece a cair infinitamente e você tenha pego o topo? Pode. Mas pode ser também que isso aqui suba, te stop e depois volte a cair. Por quê? Porque é assim que eles fazem, cara. Grandes corretoras ganham dinheiro assim, eles olham a operação de dentro e liquidam todo mundo. Ah, mas então não vale a pena operar porque você está sempre operando contra esses caras? Bom, a maioria das vezes sim, não vale a pena operar. Curto, médio prazo assim.
Vale a pena operar futuros. Só se você for um tarado do gráfico e você sempre pensar fora da caixa. Você tem que pensar fora da caixa para operar contra esses caras. Você tem que pensar igual a eles. Tem que pensar, caraca, então talvez aqui esses caras vão querer me liquidar aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Ao invés de colocar a venda aqui, eu vou ficar olhando o gráfico, esperando ele subir, buscando ali no gráfico de 2 horas ou de 4 horas alguma figura gráfica. Porque conforme subiu, começou a estopar todo mundo, de repente em 2 horas ele deixa um topo duplo, ele deixa alguma evidência de queda e aí eu entro aí. E eu consigo entrar mais aqui em cima, jogar meu stop mais lá pra cima e deixar essa operação correr bem. Mas olha o trabalho que você vai ter pra fazer isso. Ah, mas é esse trabalho todo? É esse trabalho todo. Vai ver vídeo de quem vive de gráfico lá. Vê se os caras não estão o tempo todo olhando o gráfico totalmente preocupado. Que é isso? Eles têm que pegar o melhor momento de compra pra diminuir o stop possível. É assim. Então, quer viver disso? Boa sorte. É possível? É. Seria errado porque existem pessoas, eu conheço pessoas que vivem. Mas, amigo, é estressante pra caramba. Eu não gosto, prefiro viver a minha vida, né? Muito mais calma, faço operações de swing trade. Vou aqui, tempos, meses, coloco lá minha operação, tenho paz, calma. Eu prefiro acima cada um com o seu cada um. O ponto é o seguinte. Tivemos o rompimento agora dessa linha de tendência que estávamos formando, o que em si é muito positivo para a gente, porque se confirmar esse rompimento hoje, se possível com esse rompimento também do topo anterior, a gente tem mais evidência de que o gráfico tende a continuar subindo. Aí a gente coloca essa linha de tendência aqui como possível formação do próximo suporte. Não entendi nada, Felipe. Seria mais ou menos o seguinte, fechamos aqui acima disso, beleza, confirmamos o rompimento dessa linha. Linha que já registrou 4 toques, beleza? Rompemos ela. Aí ele deixa mais um, talvez 2 candles, de repente ele toca aqui em cima no Super Trend, tocou no Super Trend, ele volta e forma o suporte justamente acima dessa linha. Aí fechou, um cenário perfeito, um cenário lindo, a linha de tendência vira base de compra. Comprou na linha de tendência, pronto, vamos à busca do próximo topo. Então é isso. É basicamente esse cenário que seria o cenário ideal a partir de agora. Seria esse cenário aqui que seria o cenário ideal. Então, a ideia de hoje é fechar acima dessa zona de 65 mil, ou pelo menos fechar com um candle verdinho, né? Um candle verdinho aqui bem positivo, para amanhã a gente abrir já o candle tentando romper essa máxima aqui, essa zona de resistência dos 64.700. Se acontece isso, a gente está bem, a gente está muito tranquilo, a gente tem belas evidências de que o gráfico tende a continuar caindo, mas ele teria que formar um suporte para confirmar um topo ascendente, já que ele está há muito tempo fazendo fundos ascendentes. Então, nesse próximo topo ascendente, é interessante a gente deixar mais alguma compra. Então, onde vai se formar? Não sei, mas a ideia é que ele se forme justamente nessa linha de tendência que foi rompida, tá? Indo para o semanal, a gente tem mais do mesmo. Sendo bem sincero, eu não gosto desses candles aqui sendo formados dessa forma. Observa que tem muito pavio. E aí toda essa quantidade de pavio absurda, ela deixa uma indecisão muito forte. Porque pavio é indecisão, pavio é briga, né? E onde você vê pavio? Geralmente é informações de resistência ou de suporte. Mas assim, zonas onde é propício a briga, é propício a reversão de tendência, seja ela de queda ou de alta. E a gente ter esse monte de pavio aqui num cenário semanal é o que me deixa meio preocupado, né? Porque na próxima vez que de repente os vendedores tentarem uma força derrubativa no gráfico, se é que essa palavra existe, mas você entendeu, talvez não tenham mais compradores para defender a zona. E isso me deixa um pouquinho preocupado, tá? Então eu levanto essa preocupação sim. Claro, ainda não aconteceu. Ainda estamos defendendo o gráfico, tá? Toda vez que ele chega perto da zona dos 60 mil, há uma defesa dos compradores. E eu espero que essa defesa continue. Mas, né? Olho atentamente. Outra coisa interessante é que a gente buscou a média de 20 do gráfico semanal. Isso é muito bom. A última vez que isso aconteceu foi pelo menos próximo disso ter acontecido, foi na formação do último fundo em 40 mil, tá? Que culminou em mais uma pratinha de alta, aí mais 30 mil de alta.
tá? E a última vez que nós tocamos, da forma que nós tocamos agora, nesse valor, foi lá embaixo, quando a gente formou o último fundo antes da alta em 25 mil. Então a gente teve um evento que não acontece há bastante tempo, que é uma volta até a média de 20 períodos, tá? Mas a gente ainda tem espaço para fazer, quem sabe, uma volta até o super trend. Embora eu não fique muito feliz com essa ideia, ela ainda é possível, tá? Ela ainda é possível. Mas eu acho pouco provável. Continuo achando pouco provável, porque a defesa dos 60 mil parece bem sólida. Só se ela vacilar, e aí a gente ter, né, múltiplos candles fechando abaixo da zona dos 60 mil, com tendências à continuidade de queda, que a gente de fato vai ver. A gente pode ver aí o gráfico dar mais uma pincelada. Outra coisa é o evento que aconteceu no RSI, né? Observa aqui. Ele volta para o corpo da RSI aqui, né? Abaixo da zona dos 70. Deixa uma lateralização e novamente faz uma pernada de alta, deixando esse evento aqui, tá? Esse evento aqui não foi um evento de divergência, porque ó, existe uma alta no RSI, então foi um evento de liquidez expressiva. E o mesmo evento aconteceu novamente, a gente voltou aqui para a mesma zona que o RSI tinha tocado antes. Então, para novamente a gente ter uma outra pancada como essa para cima, não custa muito não. Mas a gente vai precisar ver nessa próxima pancada para cima, se acontecer, se ela vai ser dentro de um evento de divergência ou não. Entendeu? Porque se for de divergência, a gente abre o leque para a formação de um suporte no semanal. E um suporte no semanal seriam múltiplas semanas de queda, mas não com esse tipo de candle aqui cheio de pavio. Candles bem corpudos de queda que poderiam colocar a gente num cenário de suporte gráfico, tá? Mas se isso for depois de mais uma alta, nada impede, né, corroborando inclusive com análises previamente feitas, que a gente faça uma alta até a zona dos 100 mil e de lá dos 100 mil a gente entra em algumas semanas de queda, de repente até uns 80, 85. Seria muito válido e muito justo que 100 mil fosse um valor que segurasse legal o gráfico. Não tenho esperança alguma que a gente vai romper 100 mil em um primeiro toque. Porque para mim a gente vai tocar lá e o gráfico vai afundar a ponto de deixar muita gente em pânico. Por quê? É normal, cara. É 100 mil dólares. Então, é um valor expressivo, sim. É um valor que vai gerar resistência, sim. Então, corroboraria com essa análise, né? Ele vem, faz uma nova pernada no RSI com divergência menor do que essa aqui, entendeu? Tocando na zona dos 100 mil, mostrando pra gente que vai vir boas semanas de queda aí, deixando novamente o gráfico em um cenário de suporte do RSI. E aí a gente teria uma evidência ótima para compra, entendeu? Antes da próxima pernadaça de alta. É possível? É possível. Graficamente falando, tudo aqui abre um leque de possibilidades muito interessante. Vamos torcer que isso aconteça, tá? Eu particularmente ficaria muito feliz. Venderia alguma coisa em 100 mil, seguraria uma grana e esperaria a formação de um novo suporte. Eu pelo menos recomendo que você faça isso, porque eu vou fazer, mas você vai fazer se você achar que faz sentido para você, primeiramente. Lembre-se que você não me paga para fazer a sua gestão, então você tem que pensar por si só. E no mais é isso que a gente tem, né? Acho que dá para fazer um aparato bem interessante sobre como é que tá o Bitcoin no diário e no semanal. Olhando 4 horas, eu diria que a gente pode ter uma pernada de alta em breve, se a gente romper. Observa que essa zona de suporte aqui, essa zona de resistência aqui, ela tem uma força bem absoluta aqui, tem uma forcinha bem legal. Então o rompimento disso aqui para cima pode dar uma pernadinha de alta para o gráfico aí bem interessante, de repente dá para a gente pegar uma operação. Observa que no 4 horas já houve um rompimento das médias de 20 períodos e de 50 períodos, coisa que não acontece desde o dia 25 do mês passado. O dia 25 foi onde houve esses rompimentos para baixo, hoje, dia 5, houve rompimento para cima. Então, pode ser que a gente tenha uma pernadaça de alta em breve. Aí vale a pena você pensar em pegar um short lá no topo, quando formar um topo, né, de repente para formar um próximo suporte, ou você pegar esse boom aqui quando ele começar. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho nisso aí. Show! Mas é isso. Vamos torcer que feche acima de 64.700 hoje, que aí a gente fica tranquilão com a nossa evidência de continuidade de alta.
Mas é isso. Deixa o like aí, pelo amor de Deus, certo? Manda esse vídeo pra alguém. E volto a dizer, eu fui um cara extremamente calmo nessa queda aqui. Veio um monte de gente me perguntar: ei, Felipe, pelo amor de Deus, o gráfico tá caindo. Eu falei: compra. Por quê? Eu falei: porque vai voltar a subir. Mas como é que tu sabe? Eu falei: eu sei porque vai voltar a subir, cara. Fica tranquilo. Ainda não tem evidência de continuidade de baixa, não. Isso aqui foi loucura coletiva. Vai voltar a subir. E não sei isso porque eu venho do futuro ou qualquer coisa do tipo. É porque eu estudo isso aqui todo santo dia há muitos anos. E tudo que eu sei tá colocado lá no livro. Então, se você quiser também, vai lá. Adquire o livro que você vai ver toda a noção, não só de gráfico, mas do contexto psicológico e do contexto cíclico, que é tudo que eu uso, tá? No mais é isso. Valeu. Tamo junto.